pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, estamos aqui começando mais um Wave Podcast e hoje temos a presença ilustre aqui do nosso grande amigo, empreendedor, empresário, Hammurabi Santos. Ele estará falando conosco um pouco mais sobre negócios aí. Hammurabi, seja muito bem-vindo aí ao podcast, tá? Muito bem-vindo, Hammurabi. Fico muito feliz aí pela tua presença. Eu sei que a tua história vai inspirar muitas pessoas que aí estão começando aí no empreendedorismo, né? E vamos tentar levar o máximo de coisas que a gente puder para ajudar essa galera aí, né? Exatamente. Fica à vontade aí, a palavra tá com você. Show demais. Em primeiro lugar, obrigado, Joab. Obrigado, Opa. Júnior, aí pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. E vamos fazer desse momento aqui um momento único, Show. né? Onde várias pessoas possam entender, né, o que é alcançar seu objetivo de vida. Pô, bacana demais. Hammurabi, começa falando um pouco pra gente o início da sua história e um pouco mais sobre você. Fala pro pessoal que está nos assistindo um pouco mais sobre você aí. Quem é Hammurabi Santos? Vamos lá. Em primeiro lugar, as pessoas sempre fazem essa pergunta. Você é um árabe? Não. Não sou. Isso foi coisa de pai, coisa de mãe, né? Na verdade, Hammurabi, só para abrir um parênteses, foi o rei que criou o primeiro código de leis, o chamado olho por olho, dente por dente. E hoje a turma do direito, quem faz direito, estuda ali no primeiro semestre, se não me engano, sobre o código de Hammurabi, que ele serve como referência o direito. Legal. Interessante. Então Hammurabi ele foi muito conhecido por ser um rei que conseguiu conquistar toda a Mesopotâmia, né? Que o sucessor dele todo mundo já conhece, que foi Nabucodonosor. Né? Então esse aí é um resumo aí do meu nome. E as pessoas erram muito o nome, Rapaz, porque teu nome é exótico. É Hammurabi, fala o quê? Hammurabi, Radama, Halloween, eles entram um monte de coisa, falam uns nomes que não tem nem anexo, mas falam. Eu fico imaginando né? o Hammurabi lá no telemático, a mulher lá com aquela ligação ruim. Hammurabi, Hammurabi. É mais ou menos isso. Júnior, quem é? Mas é um nome forte e Imponente, né? É um nome imponente, muito bom. Né? Então é um nome que gosto bastante, né? Pô, bacana. Então vamos lá, vamos falar um pouco sobre a minha história para poder a gente desenvolver essa conversa nessa tarde de hoje. Isso, conte mais um Então, pouco vamos lá. da sua trajetória aí. Eu sempre fui, desde pequeno, muito proativo, mas era muito proativo. Minha mãe até brigava comigo por ser tão proativo. Sério? Rapaz, lá na minha rua, eu que organizava campeonato de golzinho, organizava os campeonatos lá todos e Era o gestor ali. Rapaz, vamos organizar aquele campeonatozinho de pelada e tal, e bora. E eu com 8 anos, 10 anos, eu já tinha esse lado assim de estar à frente das coisas, né? Entendi. Na escola então nem se fala. Né? Gostava de ser o líder de classe, né? Não sei se existe ainda, né? Representante de classe. Exatamente. Top. Quem é? Hammurabi é representante de classe. Então, isso nasceu, vamos dizer, na veia, né? Essa parte de estar à frente, de tomar iniciativa, eu tenho aí desde pequeno, né? E uma coisa que sempre me chamou a atenção, ainda era jovem, apesar que hoje eu tô com 44, novo mas ainda, moço. ainda jovem. Eu ia pelo aeroporto, rapaz, ainda ali adolescente, a turma de terno, Joab. Eu olhava assim, vontade de trabalhar viajando. Deve ser bom demais, cara. Todo dia no avião, só dormindo fora de casa, comendo fora. Conhecendo lugares diferentes. Conhecendo o Brasil. E aquilo ficou na minha cabeça e eu fui seguir com a minha caminhada, né? Eu venho de uma família simples. E eu sempre coloquei como objetivo de vida ter uma estabilidade financeira. Sempre busquei estabilidade financeira, né? E ela não é fácil. Ela não é fácil porque os jovens de hoje em dia querem tudo fácil. Aí que tá o problema. Né? Tudo rápido. Eu quero ganhar 10, 20 mil por mês. Mas o que a pessoa faz para poder alcançar seus 10, 20 mil por mês? Realmente. Né? Então todo mundo quer, mas ninguém quer pagar o preço para ter.
Essa E o aí. preço é alto, né? E o preço é alto. Então vamos lá, comecei, estudei, terminei meu 2º grau. Quando entrei na faculdade, ganhava. O meu salário dava para pagar a faculdade apenas. Mas você começou trabalhando como? Eu comecei a trabalhar, Joab, lá no início, Lá no início. vigiando carro. Vigiando carro. Vigiando carro e empacotando compra em supermercado. O que eu tinha na minha mente? Cara, eu quero uma pipa, não tinha dinheiro. Vou lá vigiar os carros, ver se eu consigo levantar uma grana. Ah, eu quero uma bola. Ia lá empacotar compra para poder ter aquele dinheirinho. Então, desde pequeno, eu sempre gostei de trabalhar. E isso começou com quantos anos? Rapaz, 8, pode colocar 13 aí, anos? 8, 10 anos já estava nessa batida aí. A minha mãe, ela foi muitos anos funcionária. Ela trabalhava no caixa de um supermercado e eu ia com ela. Então eu ficava, às vezes, o dia todo lá com ela, empacotando, levando comida ou compras naqueles carrinhos até a casa das pessoas. Chegava lá, a pessoa dava lá um trocado. Né? A minha época ainda era a época do cruzeiro, do cruzado, né? Então era uma coisa mais ou menos assim. Então eu sempre coloquei para mim o seguinte: você quer ter algo? Então vamos trabalhar. Correr atrás. Correr atrás. Então eu nunca tive problema. Então era engraçado, rapaz. Uma vez eu queria comprar uns doces. Aí eu fui trabalhar de manhã no mercado. Cheguei lá às 7h30. Quando foi 11h30 eu já tava com dinheiro. Fui pra casa. Caramba. Tu acredita? Bateu a meta do Bati dia. a meta do dia, cara. Falei, beleza. Aí minha mãe disse que você dinheiro, mãe. Fui lá pro mercado, fiquei lá empacotando. Aí o pessoal, na época, eu não sei se tem isso ainda hoje, o pessoal gostava de dar ali o troco, que ela comprava ali, fazia sim, a compra. Sim. Aí é isso aí que eu fui me espelhando, entendeu? E nessa... E foi gostando da coisa, foi gostando da coisa. Eu falei, cara, é o trabalho, não tem outro caminho. Se você quer ter algo na vida, além do estudo, honestidade de trabalho. Sem isso, cara, você não chega a lugar nenhum. É verdade. Hoje tudo é rápido, né? Hoje a internet ela é muito rápida. Na minha época não existia internet. Era um telefone que mal ligava, né? Então, hoje essa facilidade deixa as pessoas mais acomodadas. Deixa os jovens assim numa situação mais cômoda. Então vai chegar lá a pessoa com 20, 30 anos sem ter nenhuma evolução na vida profissional. Isso é triste. Eu já conheci pessoas que fizeram faculdade até de direito e estão atrás de um balcão de padaria. Você acha que essa juventude de hoje, os pais têm uma porção aí de culpa referente a essa questão dos jovens não empreender, por, sei lá, dar tudo ali muito fácil na mão da criança? Porque eu já vi muito aquela situação que, meu filho, você quer isso? Trabalho para você ter. Faz alguma coisa aqui dentro de casa para você ter. Tem um grande empresário nos Estados Unidos, o cara é milionário. Só que o filho dele trabalha no supermercado. Porque ele fala, cara, para você viver o sucesso que eu vivi, você tem que passar pelo que eu passei. Você acha que hoje, grande parte das famílias, dos pais, eles têm uma parcela de culpa pelas crianças não terem essa visão empreendedora, achar que as coisas vêm muito fácil? Júnior, é um conjunto. É um conjunto. É os pais e a sociedade. Por que a gente fala sociedade? Na minha época, eu ia para a escola e tinha aquele momento cívico. Você tinha um momento cívico. Com o decorrer dos anos, a educação ela foi perdendo essa essência. Essa disciplina. Essa disciplina. Quando a gente fala em amor à pátria, eu não quero entrar em questões políticas, que esse não é o assunto. Eu acho que o patriotismo ele tem que existir independente de política. Né? Quando você vai para os Estados Unidos, eu já tive a oportunidade de estar ali 6 vezes, você vê uma bandeira americana em todo canto. E lá não é política, isso é cultural. Quando você coloca uma bandeira na sua casa, ou você coloca na Copa do Mundo de 4 em 4 anos, ou em algum movimento. E olha lá, porque hoje em dia... E olha lá, tá, entendeu? Então, eu acho que existe essa participação da sociedade e a parte maior está dentro da casa. Porque, veja bem, você falou uma coisa que isso acontece. Se o pai ensina o filho financeiramente desde pequeno, quando ele tiver maior, ele vai saber como tratar o dinheiro. Quantos pais hoje têm um filho e falam assim, eu vou criar uma poupança para o meu filho para ele nascer?
Quantos pais fazem isso? Poucos. Aí quando o menino quer fazer 15 anos, não tem dinheiro. Mas como que você poderia juntar o dinheiro nesse período? Você dá uma mesada para o seu filho de R$ 100 e o dinheiro acaba, você tem que ensinar para o seu filho que não vai ter mais R$ 100. Poderia incentivar, né? Poderia incentivar ele a conquistar o dinheiro. Exatamente. Você tem R$ 100, acabou? Então ou você guarda por mês todo. Você tem que começar a ter essa disciplina. Então quando a gente fala em uma questão voltada mais para a área financeira, o incentivo do jovem, ele começa em casa e passa pela sociedade. Tem uma frase que eu vi que é assim, ó: tempos difíceis fazem homens fortes. Homens fortes faz tempos fáceis. Tempos fáceis fazem homens fracos. Homens fracos, tempos difíceis. É mais ou menos esse caminho. É um ciclo. Se você não cria, assim, Joab, se hoje você não cria uma blindagem, um conhecimento, você vai sofrer quando for jovem, né? Então, assim, eu vejo o meu ciclo de amizade, se eu pegar 10 pessoas que eu convivi, 2 deram certo. Uns morreram, uns estão presos, outros estão estacionados. Escolha da vida. Então, eu acredito que tudo tem o quê? A formação, a base, né? Você vai construir, você precisa de fazer o quê? Uma boa base, uma boa fundação. E a vida é a mesma coisa, mas só que com um tempo maior. Então as pessoas só abrem os seus olhos para algo, eu vou usar um termo, eu usado muito aí no mercado comercial, né? Quando a água bate na bunda. Quando a água bate na bunda, eu vou atrás para pagar minha conta. Quando a água bate na bunda, eu vou atrás de resolver meu problema. Mas ninguém quer antecipar o problema. Tem muita gente que, por exemplo, fica desempregado, acabou de perder o emprego, aí fica com aquele auxílio ali do governo ali durante 5 meses, 4 meses, 6 meses. E ele só vai correr atrás do emprego quando acaba. Isso. Quando acaba. Isso aí essas ações, né? É o seguro-desemprego, né? Tem gente, Joab, em algumas empresas que eu passei, as pessoas pedem para ser mandado embora para poder viver de seguro-desemprego. São pessoas jovens. Como é que essa pessoa vai construir a sua vida no futuro? Tirar umas férias de 6 meses. As pessoas não conseguem mais olhar a caminhada como um obstáculo. Porque para poder você chegar no topo é dolorido. Mas dá para chegar. Mas ninguém quer chegar. Esse que é o problema. Né? Ninguém quer pagar o preço. Ninguém quer pagar o preço. Essa aí é a grande diferença hoje. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Hoje todo mundo sabe quem é Google, sabe o que é Facebook, Instagram, inclusive sabe quem são os donos dessas empresas. Observem que os donos dessas empresas não são pessoas jovens. Sim, sim. Você acha que essas pessoas que são jovens tiveram sorte? Não tiveram. Sabe por que não tiveram? Porque lá fora o empreendedorismo, o Joab, você aprende ainda lá no seu primeiro grau. Passa pela faculdade. Aqui no Brasil você é ensinado a se formar, ter um emprego bom ou passar no concurso. Acabou. Essa é o ciclo do Brasil. E você chegou a aposentar? Você chegou a fazer faculdade, chegou a se formar? Sim, eu sou formado em administração e tenho uma pós-graduação em planejamento estratégico. Bacana. Né? Então, a faculdade ela te ajuda em adquirir conhecimento. Mas faculdade não adquire experiência. Decorem isso. O campo é o maior professor, é o maior mestre. Professor. Então, se a pessoa pensa que só fazer a faculdade vai levar ela ao objetivo, ela vai, vamos dizer, avançar uma fase, mas ainda não é o final do jogo. Esse não é o final do jogo. A faculdade ela é um upgrade. É um upgrade. A vida é um jogo de tabuleiro, cara. Opa, cheguei na faculdade, passei de fase, agora vou para outro nível. Né? Então os níveis vão aumentando as dificuldades. Né? Todo jogo de game não é assim? Cada nível que você avança de fase não aumenta o nível de dificuldade? A vida não é diferente disso. Acho que a experiência também ela é primordial, né, cara? O tempo ele molda as pessoas. Tem um exemplo muito do meu tio, né? Que ele é um mestre de obra. Mano, eu já trabalhei um período com ele
E o que você vê, que o cara dá show em cima de engenheiro e arquiteto, não é brincadeira, mesmo. Entendeu? Então, assim, às vezes os caras queriam se engrandecer, porque eu sou engenheiro, porque eu sou arquiteto, mas não tinha ali 1% do conhecimento. A experiência. Da experiência que o cara tinha, entendeu? É verdade. Exatamente. Então, a faculdade é só uma porta. Né? Agora o resto da caminhada, da estrada, se o cara não correr atrás... Não vai. Não vai. Seguindo essa ordem, quando a gente fala um pouco da minha história, a gente falando aqui esses pontos fundamentais, o que me fez enxergar, além de um sonho, muita meta na vida em alcançar os seus objetivos. Não adianta você querer ter algo se você não fizer essa meta que você tem na sua vida ser algo tangível. Meta tem que ser algo tangível. Eu não posso falar que agora eu quero um jatinho de 50 milhões de reais. Você vai alcançar isso? Não. Você vai só desprender de quê? De energia. Mas quando você coloca... É uma meta muito genérica, né? Exatamente. Agora a meta você tem que colocar e alcançá-la. Porque ela vai ser apenas mais um fato. Entendi. Não vai ser algo concreto. E se hoje a juventude, ou todas as pessoas, não falo não só no jovem, mas todas as pessoas conseguirem trabalhar, Joab, com essa ideia de que eu quero alcançar, trabalhar e conquistar, pergunta para um maratonista que correu 42 quilômetros e chegou em primeiro, o que ele fez para fazer? Todo dia treinando. Todo dia treinando. Vou vencer mais 1 quilômetro todo dia. Imagina no quilômetro 40, o cara tá com as pernas já com cãibra. Nem sentindo Nem sentindo mais. Nem sentindo mais as pernas. Entendeu? Pergunta para quem chegou no topo do Everest o que ele fez. Então, quando a vida ela não muda. Você pode estar no século onde tudo, a tecnologia domina, mas não adianta só ter tecnologia. Se você não tiver rota, se você não conseguir traçar o seu objetivo. E isso para minha vida foi muito claro. Então, muitas coisas que hoje eu escuto, eu aprendi lá atrás. Sem internet, sem podcast, né, sem entrevistas. Você foi aprendendo com os outros. E existe um ditado que ele é fato. O sábio aprende com os erros dos outros. Eu não preciso errar para poder aprender. Esse é o cara inteligente, né? O cara inteligente ele aprende com os próprios erros. Agora o cara sábio aprende com os erros dos outros. É porque eu fico imaginando, porque nos tempos de hoje já é difícil empreender com acesso a muitas coisas, internet, você vê a história das pessoas, você imagina como era empreender antigamente, que você não tinha acesso à internet, não tinha acesso a essas coisas. Que hoje é fácil, assim, fácil entre aspas, você ter um conhecimento e chegar até onde você quer, né? Porque a tecnologia está aí, tem até aplicativo, tem cursos, tem diversas coisas. Antigamente você não tinha nada, velho. Tanto que era arriscado você abrir um negócio e era mais abrir no escuro do que abrir hoje, entendeu? E Hammurabi, me diz uma coisa, você chegou a passar em algum concurso público? Não. Na verdade, como eu sou de Brasília ele respira concurso público. Realmente. A máquina pública funciona aqui em Brasília. Teve uma época, Joab, que eu estudei muito. Estudava o dia todo para concurso. Tinha 17 anos. Eu fiz uma prova do DMTU, que é o Departamento Metropolitano de Transportes Urbanos de Brasília. Eu passei nesse concurso, mas nunca não consegui tomar posse pela minha idade. Ponto. A partir dali, eu comecei a ir para a iniciativa privada, a trabalhar na iniciativa privada. A iniciativa privada, ela exige mais, ela te paga melhor. No funcionalismo público, você passou naquele concurso, é aquele salário pro resto da vida. A não ser que você tenha uma gratificação ou algo parecido. Sim. Mas hoje o concurso público, a maior benfeitoria que o pessoal gosta, né, Joab, é o tal da estabilidade. É o medo de não ser mandado embora. E a pessoa que tem o medo de não ser mandada embora, ela tem o medo de não querer produzir.
Porque a iniciativa privada é o seguinte, você vive 24 horas venda. Você tem que produzir, você tem que mostrar que você é eficiente. Se hoje o órgão público no geral fosse eficiente, seria muito melhor. Mas hoje as pessoas querem ter um concurso por conta de estabilidade. Uhum. Eu vou ter meu salário todo dia, né? Eu tô perdendo todo mês. Nada vai me Né? faltar. Na pandemia, você viu algum funcionário ficando sem receber? Todo mundo trabalhando no home Você office. viu funcionário público reduzindo seu salário? Coloca uma pessoa dessa para poder trabalhar todo dia e ela tem que correr atrás da venda. Não vai, não consegue. Não tira o mérito de quem hoje é concursado. Tudo tem mérito. Mas também cada um tem o seu objetivo. Sonho também, né? Sonho. De sonho também. Exatamente. Demais. Então, assim, não julgo, acho que cada um tem que buscar realmente o que quer. Mas hoje a iniciativa privada, ela te dá muito mais oportunidade. Como a gente vai explanar um pouco do meu histórico profissional, então, assim, eu comecei, Júnior, a trabalhar no McDonald's. Eu limpava o chão, fazia hambúrguer, né? Aí olha só como são as coisas. O pessoal chegava lá para lanchar, eu falei, rapaz, tinha que ser ao contrário, né? Esse povo que tinha que estar me servindo, em vez de eu servir essas pessoas. Mas aquilo me incomodava, cara. Cara, eu não nasci para fazer hambúrguer. Eu não nasci para poder limpar chão. Nada contra as pessoas que hoje têm essa profissão. Mas sabe quando você tem aquilo... Tudo tem um começo, né? Tudo tem um começo. Trabalhei, aprendi demais ali. Acho que por onde você passa, você tem que deixar um pouco do seu legado. Então, uma vez, quando eu entrei no McDonald's, tinha um pessoal fazendo um hambúrguer do quarteirão. Aí eu fui e perguntei pro rapaz que estava fazendo. Tem quanto tempo que você faz... você é chapeiro, que era uma função lá. Já tem 5 anos. Eu falei, rapaz, 5 anos? Será que eu vou ficar 5 anos fazendo hambúrguer? Por mais que o McDonald's te dá uma possibilidade de carreira. Um plano de carreira. Isso. Mas eu vi que ali não era o meu objetivo. E eu saí dali. Né? Ao sair dali, eu fui trabalhar como um contrato temporário na Previdência Social, no INSS. Eu trabalhava, era terceirizado. E ali eu fui trabalhar dentro do órgão público. Né? Terceirizado. Rapaz, era um outro ambiente que eu também não conseguia me adaptar, cara. Ficar o dia todo vendo papel. Aquelas pessoas concursadas fazendo a mesma coisa. Imprimindo papel. Falei, rapaz, é isso mesmo. Isso porque era meio período, hein? Aí eu olhava assim e falei, cara, tem uma coisa errada nisso aí. Você ia pra lá, ficava só, carimba aqui, pega um papel ali, pega um arquivo ali. Aí eu vi, eu assim, eu sou muito elétrico nas coisas, né? Você pensar rápido, agir rápido. E novamente, trabalhei um período ali, você aprende, captou ali tudo certinho. Aí depois eu fui pro turismo. Turismo foi aonde eu vou dizer que a minha vida começou, vamos dizer, a caminhar, a chegar no que eu queria. Eu fui trabalhar como turismo, como guia de viagem. Eu acompanhava as pessoas na viagem. Então, eu recebia por dia. Era uma diária. Então, em uma semana, eu ganhava algo que a pessoa tinha que trabalhar um mês. Pô, já mudou alguma coisa, né? Eu falei, rapaz, com 18 anos já ganhando isso. Mas só que você trabalhar como guia tem muito sacrifício. Então eu chegava a ficar fora de casa 40 dias, 2 meses. Direto. Tem seu preço a pagar. Tem o seu preço a pagar. Você ganhava muito dinheiro, só que não tinha vida. Não tinha como gastar esse dinheiro. Só tinha que guardar. Aí eu falei, rapaz, então assim, eu já tive a experiência de chegar em casa num sábado e viajar no domingo. Só dormir em casa o dia já viajar. Pra mim tava ótimo, novo, 18 anos, vamos, bora. Solteiro, vixe, né? Vamos embora. Então, também chega um momento na vida que aquilo... você vê assim, cara, você não consegue mais produzir, você não consegue fazer uma faculdade, você não consegue ter seus momentos sociais. E a vida foi seguindo. Então, eu fiquei 4 anos nesse segmento. 4 anos. E depois que eu saí do turismo, foi onde eu consegui meu primeiro emprego como gestor. Eu fui ser supervisor da Oi. Era um call center que eu tinha na minha responsabilidade 25 meninas.
O call center era 100% meninas. O único homem chamava-se Hammurabi. Imagina. Imagina num dia que essas mulheres tudo de TPM. Meu Deus, aí é brabo, hein? E tem aquele negócio, né? Que quando tem muita mulher junta, fica tudo no mesmo tempo, né? Fica, exatamente. Rapaz, cheguei dali, todo mundo desconfiando, não vai dar certo. É um ninho, é um estranho no ninho, concorda? Uhum. Não vai dar certo, não vai dar certo. E os meus pares, que eram meninas, eram supervisoras, também, tipo assim, querendo que acontecesse o pior. Falei, rapaz, ali já comecei a ganhar um pouco mais. Entendeu? Aí eu comecei a trabalhar, a entender como é que funcionava o negócio, eu comecei a aplicar as minhas ideias. Né? Falei, rapaz, eu tenho que conquistar a minha equipe. Eu tenho que fazer alguma coisa para conquistar essas meninas. Você começou a bolar uma estratégia para fazer o grupo avançar, a equipe trabalhar. Aí de repente, chegava todo dia ali cedo, entrava cedo, passava em cada baia, dava um bom dia, colocava um chocolate na mesa delas. Aí o gelo já foi quebrando daí. E aí, meninas, tudo bem? Tem como eu posso ajudar vocês? Está tudo certo? De repente veio uma ideia em fazer um café da manhã uma vez por mês, no sábado. A gente trabalhava no sábado. Aí eu comecei a fazer um café, no outro mês outro. De repente isso foi criando uma forma que a diretoria da Oi queria saber o que estava acontecendo nesse call center. Aqui em Brasília. Aqui em Brasília. Chamou a atenção da Chamou diretoria. a diretoria. O que está acontecendo lá? A minha equipe, o que as meninas, todas as campanhas de venda que tinha, a minha equipe ganhava. Né? E sabe que mulher é bicho competitivo, né? Então começou a ter as campanhas, ganhava a equipe da Hammurabi. Começou a ter café da manhã, meninas das outros supervisores que iam participar. Então o que acontece? Ali eu fiquei um ano, porque nesse período que eu estava lá, eu recebi uma proposta para ser bancário. E eu fui para esse banco. Né? Então a partir do banco foi também onde, vamos dizer, literalmente o mar se abriu, foi a partir do momento que eu fui trabalhar no banco. Uhum. E ali eu trabalhava na parte de captação de contas jurídicas e tal, e ali eu fiquei durante 4 anos. Banco é um ótimo local para poder você adquirir experiência, porque é um ritmo 1000%. Um ritmo mais embaixo, mais pesado. É um ritmo 1000%, né? Então ali eu fiquei durante 4 anos. Depois que eu fiquei ali 4 anos, eu já fui ser gerente regional, coordenador regional de uma empresas de lojas femininas no Brasil. Então eu tomava conta da região centro-oeste, ou seja, eu saí de uma gestão local e fui ser um gestor regional. Então, zona de conforto. Exatamente. Então, quando eu fui para essa operação, ali eu me tornei um executivo, de verdade. Viajando o Brasil todo, tomando conta das lojas, na parte de produtos e serviços financeiros. Concretizou o teu sonho lá quando você era no aeroporto. Exatamente. Né? Todo dia viajando de terno e tal. Esse período de viagem durou na minha vida 15 anos. Durou 15 anos. Né? Eu comento com alguns amigos meus, eu falei, rapaz, se eu colocar um piloto do meu lado, eu vou ter mais horas de voo que um piloto. Só falta aprender a pilotar, que era muito voo. Então, solteiro também, fui pra cima, cara. Fui pra cima. Já tinha passado ali várias experiências, e ali eu fiquei mais 4 anos, aonde depois eu fui para uma indústria de calçados infantis. Uhum. E ali eu fiquei durante 7 anos também trabalhando como regional. Eu tomava conta da região centro-oeste e norte. Sempre como líder, sempre como gestor. Eu era responsável. Vou abrir uma experiência aqui. Quando eu entrei nessa indústria de calçados infantis, eu fui para a região centro-oeste e norte. E o gerente nacional que estava me contratando, ele falou assim, Hammurabi, eu estou te contratando para uma região que não tem venda. Se não der certo... Eu falei, rapaz, você já está me contratando demitido? E ele ria. Falei, rapaz, fica tranquilo que vai dar tudo certo. Quanto tempo eu vou ter para poder a gente estruturar essa região? Não, com o tempo fica tranquilo. Só que na minha cabeça eu sei que a área comercial não tem tempo. É para ontem.
E ali comecei um trabalho, aonde essa região se entregava 1 milhão de vendas no ano. No ano, era muito. Então comecei a conhecer as pessoas, comecei a conhecer a equipe, conhecer o mercado, comecei a fazer as minhas análises de mercado, concorrência, saber se a pessoa realmente estava tendo esse compromisso com a empresa. Então a partir dali eu comecei a mexer na região, a contratar pessoas assertivas, expandir o mercado, expandir a área de venda dos vendedores. Resumindo, no final de 5 anos, eu saí de lá com essa região entregando 23 milhões de reais por ano. Ué, correu demais, correu demais. Não consegui entregar quase 1 milhão por ano. Rapaz. Entendeu? Então, assim, O que você fez, mano? Rapaz, eu acho que é o seguinte. Você chamou a equipe pra Gestão, ô Joab, não se aprende em faculdade. Gestão, pessoas. As pessoas têm que jogar com você. Vamos pensar que você é um técnico e você tem um time. Como que você vai fazer esse time ter um bom desempenho em campo? É só treino? Não. É você chegar perto das pessoas e falar, cara, eu estou com você. Eu preciso de você. Eu não consigo fazer o resultado sem você. Eu preciso de você. A pessoa do outro lado tem que entender a importância e o papel dela nesse jogo. Cara, vai lá e faz um melhor, mas eu preciso ganhar esse jogo. Então, quando você tem um incentivo, porque hoje a gestão, tem muita gente que vira gestor, Joab, e usa aquilo como uma patente. Vai agora, faz agora, seu inútil, você não tá... Não é assim que é gestão. Por onde eu passei, eu deixei história que uma vez eu estava em Rio Verde, me tocou uma pessoa aqui. Uma pessoa que fala meu nome é porque me conhece. A Murabi, eu falei, rapaz, sou eu mesmo. Quando eu olho para trás, Murabi, esqueci o nome dele, eu não lembro o nome dele. Murabi, que é o fulano de tal. Eu fui seu supervisor na loja de Rio Verde. Cara, obrigado por aquele tempo. Hoje eu estou numa empresa de telefonia. Tô como gestor, muito obrigado porque você me ensinou depois de 3 anos, cara. Marcou, né, a pessoa. Então, quando a gente fala em gestão, o meu principal papel era o quê? Eu cobrava. Mas só que a equipe me via como um incentivador. Quando eu estava em rota, visitando a equipe, eu sentava com eles e falava, cara, o que está acontecendo? Que eu posso te ajudar? Como que a gente vai alcançar isso? Me explica aqui. Vamos fazer esse caminho? Cara, você ter 18, 25 vendedores, né, que a gente chama, e você ter 100% da equipe entregando meta, todo mundo vestindo realmente a camisa da empresa. entendeu? Então quando a gente fala, o que a gente faz? Não existe mágica. O verdadeiro gestor, ele tem a equipe do seu lado. O verdadeiro gestor tem a equipe que está desenvolvendo o objetivo da empresa. E a empresa quer isso. Eu sigo um presidente de uma indústria farmacêutica, eu acho muito bacana o que ele fala. Ele é o presidente. E ele chega na sede e ele fala assim, eu quero ver um relatório. Só um. Qual? Das vendas. Quem está vendendo? Por que esse não está vendendo? Esse é o relatório mais sensato assim. Mais sensato. Então, o objetivo de você alcançar as métricas que as empresas pedem é você ter uma equipe que joga do seu lado, cara. É esse que é o grande sucesso de você ser um gestor. Você pode ter 100 pessoas e se essas 100 pessoas te enxergar como modelo, como exemplo, você vai alcançar. Se você não chegar, né, superior a eles, não funciona. Eles respeitam o seu cargo, mas você tem que estar no nível deles. No nível de quê? No nível de objetivo. Cara, eu conto com você. Então, eu acompanhava a minha equipe de manhã, à tarde e à noite. Eu mandava relatório de manhã, à tarde e à noite. E aquilo criava para eles uma competição. Via um indo bem e o outro indo mal. O outro ligava para... Por que você está indo mal? Que a gente pode te ajudar, cara. É uma coisa muito bacana. Inclusive, nessa empresa que eu trabalhei, de calçados infantis,
foi criado um case na diretoria. O que você fez no norte, Hammurabi, eu quero replicar no sudeste, no sul. Começou a ser uma mini franquia ali, né? Então, assim, nas reuniões eu ouvia, vamos seguir o case do Hammurabi. Então, assim, é mérito? Existe um mérito. Mas pode ter certeza que você que é gestor, tem uma equipe, você só vai alcançar as suas métricas mensais se você tiver a equipe do seu lado. E a equipe do seu lado é uma equipe motivada. Não tem outra palavra, Júnior. Não existe. Você tem a equipe, quer alcançar suas metas? Motive, oriente, mostre o caminho, ensina. É assim que você vai alcançar os objetivos. E eu sei que em todas as empresas tem esse perfil, mas são poucos. Né? São poucas empresas que têm esse perfil de colaborador. E se você tem esse perfil de colaborador na sua empresa, valoriza, porque o mercado não tem. E quando acha, é caro. É caro. Né? Então, a minha trajetória profissional ela se resumiu exatamente nisso. Né? Em você querer alcançar, em você querer ser algo. E graças a Deus, por onde eu passei, eu pude ter conquistas pessoais, né? Que também isso é muito bom, mas o principal conquista é o legado que você deixa. Pra você ter ideia, até hoje, Júnior, as pessoas me ligam para saber como eu estou. Dessa última empresa que eu trabalhei, né? E falando na última empresa, como é que foi a sua transição, Hammurabi, da iniciativa privada para o tão desafiador sistema empreendedorismo? Vamos lá. Eu sempre convivi no meio de negócios, Joab. Trabalhei em empresas bilionárias, milionárias. Você atuava em todas as áreas dessas empresas: comercial, financeiro, marketing, venda. Você como gestor passa por elas todas, não tem como não passar, né? E chegou um momento na minha vida, que eu já estava há 15 anos viajando, em 2018, perdão, a minha esposa anunciou que estava grávida. Até então, tranquilo. Inclusive a minha esposa, durante 7 anos da minha vida, eu só via minha esposa no final de semana. Então ela o tempo todo me apoiando. Então eu só via minha esposa no sábado e no domingo quando dava. E quando ela anunciou a gravidez, a minha mente naquele momento ela começou a travar. Eu comecei a pensar nas experiências de amigos meus que tiveram filhos viajando. E durante 9 meses, tranquilo. Minha filha não tinha nascido. Eu estava em Goiânia. Minha esposa me liga. A bolsa estourou. Falei, rapaz, peguei meu carro virou uma Ferrari rapidinho. Virou Lamborghini. Cheguei aqui, peguei, não deixa essa menina nascer sem eu chegar. Não deixa essa menina nascer. Eu quero estar aí. Graças a Deus consegui chegar a tempo. Ainda bem que eu estava em Goiânia. Perto, né? Mas se eu tivesse em outra região. E ali eu voltei, minha filha nasceu. Hoje ela está com 4 anos. E eu continuei viajando. Fiquei uma semana em casa. Quando eu cheguei em casa e vi a minha esposa desgastada, e eu pegando minha filha no colo, ela chorando, eu achando estranho, rapaz, aquilo foi uma faca de 2 gumes. Falei, cara, o que vai valer agora? Porém, eu sempre tive na minha veia, Joab, essa parte do empreendedorismo. Mas eu sempre esperava a oportunidade chegar. E foi nesse momento que eu falei, eu vou largar o que eu tenho e vou virar um representante da fábrica que hoje eu sou gestor. E foi muito interessante que quando veio esse estalo, eu estava, sabe aonde? Em Ponta Porã. Fronteira ali com o Paraguai. Liguei para minha esposa e falei, amor, eu vou fazer uma proposta aqui pro diretor e eu assumir a área. Naquele momento veio um monte de coisa na sua cabeça. Tava com um salário bom, né?
os benefícios bons, metas sendo alcançadas. Então, para você ter ideia, o que eu ganhava por mês, eu só comecei a ganhar metade. E você, quando vira um representante, você tem que vender para ganhar comissão. Você sai literalmente da zona de conforto. Sai, exatamente. E ali começou, né? Eu já conhecia como que funcionava. E durante 2 anos eu fiquei como representante comercial. E quando eu estive como representante comercial, me apareceram outras propostas de negócios. Eu falei, cara, é agora que eu tenho que ir. E eu sabia dos riscos, Joab. Eu sabia das dificuldades que eu ia enfrentar. Mas o seu sonho maior é aquilo. Né? Então, quando você empreende no Brasil, você não tem que ter dinheiro para empreender apenas. Porque você tem hoje no Brasil 2 tipos de pessoas. O empreendedor e o investidor. O empreendedor é o cara que vai fazer acontecer. Ele vai ralar e vai alcançar aquela que ele quer. O cara tem dinheiro, mas ele não entende do negócio. Então esse cara pode abrir um negócio e em 1 mês não existir mais, porque ele não entende nada, ele só tem dinheiro. E empreender no Brasil, ele requer o quê? Conhecimento, coragem e objetivo. Ah, eu recebi meu 13º, eu recebi uma herança, eu recebi minha indenização da minha empresa. Não é isso. Hoje o empresário ele não sabe nem precificar, Júnior. Eu visitava cliente que ele comprava um calçadinho a 20 e vendia por 40. E ele, na cabeça dele, achava que estava ganhando 100%. Não estava. Não estava. Quando você forma um preço, Joab, eu tenho que formar ele com todos os meus custos. Até a água que eu tomo é um custo. Não. Só colocar uma capa eu estou ganhando. Não é assim. Aí eu já tive experiência que hoje, atualmente, só adiantando esse assunto, hoje, atualmente, eu trabalho com consultoria empresarial. Né? Eu peguei uma empresa aqui de Brasília que a pessoa tinha 5 lojas de imóveis. Aí eu perguntava assim para ela, quanto que passa nessa loja por mês? 150 mil por mês em uma loja. Quanto que te sobra dela? Nada. Vermelho ou 0 a 0 todo mês. Eu perguntei, esse colchão, como é que você compra ele? Quanto que você paga nele? Eu só sei que ele custa 39. Eu vendo por 99. Ótimo. Se você for olhar friamente, você tem uma marcação muito boa. Funciona, né? Olhando Né? assim, funciona. E aí, quanto que você ganha nesse colchão? De lucro, não sei. Quantos empresários estão nessa rede? Ele não sabe se ele está ganhando ou se ele está perdendo. Muitos, Joab. Muitos. Talvez as grandes empresas tenham uma estrutura diferenciada ali dentro. Falando do médio, pequeno. Muitos. Então hoje eu comecei a observar isso, que o mercado é carente disso. Foi para onde eu comecei a ir para a consultoria empresarial. Aonde a gente ajuda a empresa a ter uma visão mais macro do seu negócio. A gente ajuda a criar uma precificação assertiva. A gente ensina a contratar. A gente ensina a comprar. Né? A gente tem um canal dentro da nossa empresa que, além dessa consultoria de estruturação de negócio, a gente tem uma parte que trabalha só com captação de recurso para a empresa. Isso é bom. Entendeu? Então hoje eu tenho um porta dentro da consultoria que eu consigo trabalhar até 10 milhões de reais em crédito, onde também eu vou conseguir crédito internacional de até 50 milhões. Entendeu? Então as portas foram se abrindo. As portas foram se abrindo. Então, assim, eu trabalho a consultoria, eu trabalho a captação de recursos, entendeu? Então, hoje o meu maior objetivo é ajudar as empresas a enxergar o certo do seu negócio, e não o errado. Porque tem muito empresário que é refém do seu negócio. O empresário ele é funcionário da sua empresa. Além dessa empresa de imóveis, Amor, qual a empresa mais difícil que você pegou assim para dar uma assessoria, dar uma consultoria? Eu tenho duas experiências aí. Eu peguei uma empresa uma vez em Fortaleza de confecção de jeans.
Eles vendiam 1 milhão por mês. E sobrava 30 mil no caixa. Ô, louco. Caramba. Ou seja, aonde eu compro, com quem eu compro e como eu vendo. A gente começou a estruturar. Em 4 meses já estava sobrando 300 mil no caixa. Foi uma bela de uma assessoria isso aí. Exatamente. Uma outra experiência que eu tive bacana foi uma consultora que a gente também conseguiu atuar também ali bem bacana, né? Onde a gente conseguiu levantar também aproximadamente 3 milhões e meio a 4 milhões em contratos, né? Mas a pandemia, ela foi cruel na área da construção civil. Mas o que acontece? Toda venda, ela gera técnica. Você tem que atrair cliente para aquilo que ele quer comprar. Você tem que trazer o cliente para você, né? Então o cliente hoje ele é visual, ele quer ver, ele quer saber, ele quer entender. Sim. E sabe como chegar. Entendeu? Então, quando você pega empresas que tem volume, mas não tem lucro, onde que está a falha? Lá atrás, preço. Tu acha que as empresas hoje, Hammurabi, elas erram mais aonde? Hoje as empresas erram mais, ô Júnior, na formação de preço. Formação de preço. Você pode ter uma mega estrutura, mas se você não souber formar um preço, porque você tem que trabalhar com margens de lucro, trabalhar com margens positivas e negativas, produtos que vão te dar margem melhor, outros piores, entendeu? Os que vão demorar a vender mais. Exatamente. Você pega hoje uma televisão, você compra uma televisão por R$1.500. Qual foi o custo dela? Não é imposto. Eu sei que existe um imposto, mas o preço não está por causa do imposto. Então, se eu não tiver margem de lucro no que eu ganho, a empresa rapidamente ela vai fechar. Já tem empresa, só existe 2 áreas nas empresas. Eu vi isso, eu acho legal. Só existe 2 áreas na empresa: a comercial e as outras. Comercial é o cargo-chefe. Cara, não tem como. Qual é a empresa que vive sem venda hoje? Você pode ter o melhor marketing e a venda. Você pode ter o melhor TI e a venda. O que mantém qualquer negócio pequeno, médio, grande é venda. Venda, 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 venda. Se não tiver venda, não tem caixa. Não tem, Joab. Então, eu acredito que as empresas elas têm que entender precificação, modulagem de produto. Aquele produto ele vai ter uma boa aceitação? Não vai ter. Você tem que criar uma robustez no seu negócio para você não ter falha. Corre o risco de você ter um negócio e não dar certo? Tem. Na empresa de calçado que eu atuei, eles criaram uma marca infantil, não durou 1 ano. Por quê? Porque aquele calçado que ele vendia estava muito mais caro que o concorrente. É outro detalhe. Então eu tenho que saber se o meu produto é compatível com o mercado. Se não for, por que eu vou lançar? Você vai só descapitalizar e prender de energia. E você não vai ter o resultado. No final, essa marca que foi lançada, esses calçados que foram para ser lançados, viraram brinde. Você está entendendo? Presentes. É. Então, o que acontece? Além de você ter uma boa formação de preço, você tem que entender que o seu produto é comercial. Se existe um mercado mais exigente, chama mercado americano. Se você tem um produto e o americano não gosta, acabou. Acabou. Tem muita coisa que às vezes o pessoal quer levar do Brasil para lá, não dá certo. Não é o perfil deles. A gente vê muita coisa que não tem lá e pensa, trazer isso aqui para cá vai dar certo. Até por ter brasileiros lá também. Exatamente. Mas as pessoas se adaptam às culturas, né? Às culturas, né? Então eu acredito que as empresas elas carecem dessa informação assertiva. Não é ter só a loja, não é ter só o negócio. Eu tenho que ter uma estrutura muito bem feita. Porque senão não vai, Joab. Não vai, Júnior.
Não vai. Isso serve para qualquer nível de negócio. Chega numa empresa bilionária, antes dela lançar um produto, veja o que ela gastou de conhecimento para saber se aquele produto vai valer milhões. Murabi, na pandemia, a gente viu diversas situações de empresas grandes fechando e as pequenas se mantendo. O que pode ter acontecido para essas grandes fechar e as pequenas ali conseguir se manter nesse momento crítico que a gente viveu? É o custo. O custo operacional de uma indústria, Júnior, é muito alto. É muito alto. A Ford, por exemplo, ela fechou. Pega um parque daquele tamanho, com milhões fazendo todo dia, mais de não sei quantos mil funcionários operando ali, não tendo a venda. Entendi. Tá vendo aí que a venda ela funciona? E na pandemia todos os empregados ali, os funcionários ficaram... O que é melhor? Eu manter uma folha salarial de 20 milhões ou uma de 5 mil? O cara pega, eu tô tendo só gasto e não tô tendo entrada, uma hora não dá mais. Conta não fecha. A fecha, né? E o pequeno, que também fechou, né? Mas muitos pequenos segurou ali o que tinha. Vamos esperar essa tempestade passar, vamos reabrir. Vamos colocar a cabeça para fora depois que passar tudo isso. Mas eu acho que isso é uma questão minha particular, mas eu acho que o comércio não deveria ter fechado. Nem nicho deveria ter fechado. Deveria ter tido vamos dizer, um controle. Um racionamento. Um racionamento das... Imagina um restaurante. Imagina uma padaria. Foi prejuízo. Você pegar hoje lá, o que não fechou? Mercados, supermercados, atacados, farmácia, posto de gasolina e empresas da construção civil. Casa de construção não fechou. Imagina o resto, né? E o resto? Você tem que comer todo dia, né? Então, isso é a minha opinião, né? Mas que prejudicou em geral. Né? Então, eu já tive uma experiência uma vez fazendo uma viagem a São Paulo. Você não podia comer no restaurante, você pegava a marmita e comia dentro do carro. Entendeu? Cruel, né? O cara que fazia 1000 pratos por dia estava fazendo 100 agora. Sabe por que eu não fechei? Porque o prédio é meu. Sabe por que eu não fechei? Que eu não pago aluguel. Porque o cara que estava pagando aluguel não estava nem aí. Ele queria receber. Com ou sem pandemia. Shopping. Olha só como que foi o prejuízo do shopping, cara. Quantas lojas ali fechadas e aluguel de shopping não é barato. Fora desemprego, né? Fora desemprego. Então, e os funcionários públicos fica em casa. Fica em casa. Então, assim, e aí? Como é que funciona uma economia assim? Né? Então, as empresas que conseguiram dar a volta por cima, ou eles tinham capital guardado, eles tinham suas reservas, as operações estavam se mantendo, né? O capital, você tocou num ponto importante, e o capital é um fator muito importante para se manter uma empresa, né? Exatamente. Para se manter uma empresa. Dessas empresas que você atende como consultor, todas elas têm capital? Não. Já chega no zero. Já chega devendo, menos 100. Menos 100. Como é que você trabalha numa empresa dessa, Murabi? Então, primeiro a gente faz um briefing. A gente busca entender o que está acontecendo nessa empresa. Porque hoje, quando o empresário ele quer trabalhar com dinheiro que não é dele, que está certo. Né? Que está certo. Então, quando você pega uma empresa que está toda confusa, você tem que começar. Imagina uma teia de aranha, você tirar essa empresa numa teia de aranha. Entender. Porque a maioria das empresas não quer abrir os números. Mas ela tem que abrir quando você faz um trabalho de consultoria. Aquele receio, né? É aquele receio. Cara, eu faturo um X e gasto X. Já está errado aí. Você é como se fosse um médico, né? Para tratar uma doença que está acontecendo ali. Você vai ter que diagnosticar o problema. Em cima desse diagnóstico existe um método.
para poder a gente trabalhar essa empresa, Certo. né? Porém, para poder você ter sucesso numa consultoria, o lado de lá, que é o cliente, que é a empresa, ela tem que estar disposta a entender as mudanças. Que às vezes é uma parte difícil da empresa, né? Ah, eu nunca Tá. fiz isso. Você tem que fazer. Eu nunca olhei assim. Você tem que olhar. O mundo mudou de 20 anos pra cá. Já aconteceu, Murab, de você pegar uma empresa, você falar, cara, você tem que seguir esse caminho e a pessoa seguir o caminho contrário? Tem. Aí eu nem sigo, Júnior. É porque eu acho que o pior que pode acontecer é o seguinte, você fala assim, ó, cara, fulano de tal, vai pra direita, aí ele acaba indo pra esquerda, ele ainda acaba queimando teu negócio dizendo que não funcionou, Entendi. né? Porque você falou pra ir pra um lado e ele foi Olha, pro outro. Tem um programa de TV que eu gosto bastante que chama O Sócio. Sócio. Já vi. Nunca tive a oportunidade de. Eu gosto quero muito de conhecê-lo. Mas é aquilo ali, cara, que acontece no dia a dia. O cara tem a empresa. Quando ele apresenta o financeiro da empresa, ela gasta mais do que entra. Ou ela tem um débito que tá lá encostado e não resolve. Traz isso pro Brasil, muda alguma coisa? Não muda. Aí ele começa a falar assim, agora eu tô no controle. Vai ser assim, assado, tudo vai ser dessa forma, vamos mudar o rótulo, vamos mudar a embalagem, vamos mudar layout. Não, não quero. Então quem é que está disposto a mudar? Agora, se você está disposto a mudar e reconhece que você está errando, aí você vai ter sucesso. Eu errei até aqui, Entendi. né? Hammurabi, um conselho para quem está começando a empreender agora. Ótimo, rapaz. Quando a gente fala em conselho de empreendedorismo, você pode ter vários, sabe, Júnior? Mas tem algo que me chama muita atenção e é verdade. Você quer empreender? Primeira coisa, planejamento. Planeja. Estudo de viabilidade. Planeje. Cria uma viabilidade do seu negócio. Vê se o que você está querendo empreender é rentável. Vai te dar resultados. Sua empresa faz isso? Faz isso. Hoje nós mostramos isso para o cliente, né? Ah, Murab, eu tenho uma empresa aqui e eu quero abrir essa. Vamos ver se vale a pena? Vamos ver se não tem riscos? Quando você tem um negócio de dar muito risco, pula fora. Risco você vai ter, mas quando você tem risco muito grande, o mercado ele é muito bom. O mercado ele é muito bom, Júnior. Mas só que a gente tem que ser assertivo naquilo que a gente quer fazer. Porque uma vez que você bater a chave ali, bater na mesa, eu quero fazer e vai fazer, você vai ter dois riscos aí. Ou não dá certo e você ficar frustrado. Então, primeira coisa, antes de você fazer qualquer empreendimento, entrar nele, planeja e estude. Esse é o conselho primário. Não é o dinheiro que vem na frente. Muita gente pensa que tem que ter dinheiro para começar um negócio. Não. Primeiro, planeja. É isso que você quer? Você vai ter capital de giro para manter essa empresa durante quanto tempo? Você vai ter 10 funcionários, você vai ter pelo menos 6 meses de folha de pagamento, você vai ter pelo menos 6 meses de estoque comprando, você vai ter pelo menos ali 6 meses de aluguel pago. São fatores que tem que ser jogados na mesa, porque a conta tem que fechar. Matemática é exata. 1 mais 1 são 2. 1 mais 1 não é 3. E o empreendedorismo ele tem que entender isso, Júnior. Entendeu? Então você tem que colocar isso tudo na mesa, porque, eu tenho aqui 10 mil, mas eu sei que eu vou vender 20 mil por mês. Como é que você sabe? Porque um amigo meu do amigo falou que faz. Não é assim. Tá errado. Tá errado, cara. Tá errado. Faça certo, que você vai ter sucesso. Amor, pra gente já caminhar pro fim agora, qual, além do conselho, né, qual a frase que mais te marcou aí, mediante a todos essas dificuldades, essas transições de carreira? Trajetória, né? Qual a frase que martelava na sua cabeça sempre? Ótimo. Primeiro, Joab, eu coloco Deus na frente da minha vida. Eu creio em Deus e tudo aquilo que eu faço, Ele está na frente. Esse é o conselho para mim
o melhor. Com Deus na frente, o sucesso existe. Existe um ditado que eu acho ele interessante. E eu carrego isso todo dia para minha vida. Que é o seguinte. Existe 3 situações que não voltam atrás. Que é a flecha lançada, a palavra anunciada e a oportunidade perdida. Forte. Essas 3 situações não voltam. A palavra lançada, quando você fala, eu te abençoo, acabou. Quando você fala, eu não gosto de você, desculpa, eu estava nervoso, já falou. E a oportunidade perdida é que todo dia aparece oportunidade pra gente. A gente tem que saber aproveitar. Aquele lá ditado que fala que cavalo selado não passa mais de uma vez, né? Então, quando eu coloco Deus em primeiro lugar, está atento às oportunidades. Está atento às oportunidades, porque hoje, Joab, 70% do seu negócio são de oportunidades. São pessoas que vão indicar o seu trabalho, indicar o seu sucesso. Parceiros. Você cresce com parceiros. Você não cresce sozinho. Entendeu? Então, eu finalizo deixando essa mensagem aí para todo mundo, empreendedores, os jovens. Sigam em frente no seu objetivo. Saiba que a caminhada é difícil, mas existe um fim. E o fim é bonito. E para quem vai empreender, planejamento. Maravilha. Show de bola. Bora. Obrigadão aí. Opa, valeu. Obrigadão aí. Obrigado pela tua presença, cara. Obrigado, Joab. Estamos à disposição aí. Sim. E muito obrigado aí pelo. Só pra gente finalizar, Murabi, depois você passa o seu e-mail para o pessoal poder te localizar. Às vezes tem gente que está nos assistindo aí que quer começar uma empresa. Às vezes estava com um pouco com medo, um pouco de receio. Isso. Né? Mas se você quer empreender, cara, procura o Hammurabi, ele vai te ajudar, ele vai te auxiliar aí no que for preciso, né? Para você ter uma caminhada de sucesso. Né? Então, o que começa certo, continua certo. Tranquilo. Né? Então, vamos para cima aí. Pessoal, obrigado pela presença de vocês. Curte, compartilha, comenta aí, deixa teu comentário do que você achou aí, do que você vê necessidade, do que você quer ver nos próximos vídeos nossos. Tá? E vamos pra cima, cara. Vamos colocar o terror na terra aí. E até o próximo episódio. Olha, pessoal, até mais.